Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Coisa Ansiosa. O episódio de hoje é sobre luto, que eu acho que é um assunto delicado independentemente de onde ele venha. Eu vou dividir esse episódio em dois tópicos. Primeiro o luto de relacionamento, depois o luto de amizade. Esse aqui não é um guia, até porque eu já falei isso mais de uma vez, mas eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. De nenhuma forma, esse podcast é um guia. E eu sempre deixei isso muito claro, mas querendo ou não, os trechos que viralizam sempre são as frases impactantes de coach. E não a mensagem por trás de estar perdido e de alguma forma tentar colocar em palavras o que você tá sentindo também. Isso aqui foi o que eu aprendi na dor e no amor. Talvez te ajude, talvez não. Quando a gente fala sobre luto de relacionamento, eu acredito fielmente que a gente nem sempre tá de luto por ter perdido um relacionamento. Algumas pessoas ficam de luto quando terminam ou quando param de ficar com alguém porque elas têm a necessidade de estar com alguém pra se sentir bem consigo mesma. E eu não acho que isso seja errado, eu acho que isso seja humano. A gente vive num século onde, querendo ou não, a gente precisa de entretenimento vazio. Eu até escrevi um texto sobre isso pra faculdade, sobre o pão e circo moderno, entre aspas, e a necessidade de entretenimento fácil a todo momento. Explicando de um jeito muito idiota, sabe quando você tá, tipo, no Instagram, no TikTok, aí tem um vídeo explicando alguma coisa, aí embaixo tem, sei lá, alguém pintando, alguém fazendo uma massinha, porque a gente precisa, tipo, dividir a atenção em duas coisas pra conseguir prestar atenção na primeira? É mais ou menos isso, só que na nossa vida. E às vezes conversar com alguém ou se relacionar com alguém é o videozinho de massinha embaixo do vídeo principal, que é a complicação da vida adulta. Dito isso, se relacionar com pessoas e dividir a vida com pessoas é normal. Viver amores constrói quem a gente é, nos ensina um pouco sobre nós. Eu não sei, mas eu sinto que se apaixonar ou se desapaixonar por alguém, ou pelo menos sentir qualquer coisa por outro ser humano, te diz muito sobre você mesmo. E eu acho um processo muito bonito ser capaz, e querendo ou não que vem de um local de muito privilégio, ser capaz de sentir algo tão mundano quanto paixão. Tudo que eu tô falando nesse episódio é baseado numa personagem que eu escrevi, tá? De um livro meu, que algum dia vai sair ou não, mas enfim, um dia talvez isso faça sentido. Perder pessoas muitas vezes é sobre jogar no lixo anos de planejamento. Eu não sei vocês, mas eu sou a pessoa que sonha acordada, então cada momento da minha vida eu tô sonhando e planejando o próximo. Eu sei que muita gente acredita em lei da atração e tudo mais, eu nem tenho um pensamento assim formado sobre isso, mas eu sou uma pessoa que eu tô constantemente planejando. Meu próximo passo, o que eu vou fazer, como eu imagino, e eu sou incapaz de não imaginar o meu futuro constantemente. Dito isso, quando você termina com alguém, essa pessoa mata os seus sonhos. Ela mata o seu planejamento de futuro. Às vezes você tem o resto da sua vida imaginada na sua cabeça e em uma noite isso vai pelo lixo. Isso vai ser jogado pela janela porque uma outra pessoa descobriu que pensando no futuro, ela vê a vida sem você. E você nunca tinha sido obrigado a pensar na vida sem aquela pessoa. E obviamente isso vale pra amizade também. Só que aí você não se encontra num local de luto pelo tanto que você amava a presença desse cara aí na sua vida, ou dessa menina aí na sua vida. Você se encontra no luto porque essa pessoa tirou a sua necessidade de controle de um futuro. Você entende como que o buraco é mais embaixo? Olha só. Essa frase aqui eu acho forte demais. Tem pessoas que são controladoras, tem pessoas que não são. Mas eu acho que tentar controlar a nossa própria narrativa é humano. Totalmente normal. E do nada, os sonhos que você teve desde o momento que você conheceu e começou a se relacionar com essa pessoa foram pro lixo por uma escolha que não teve nada a ver com você. Você não pôde falar nada sobre o seu futuro. E aqui eu destaco que querer algo pro nosso futuro, imaginar algo pro nosso futuro já é por si só uma situação de privilégio. Mas aí tava você num relacionamento de 8 anos e do nada a pessoa termina. E você fica com um grande ponto de interrogação na sua cabeça porque você não sabe o porquê. Você não tem mais contato pra tentar entender o porquê. E todos os seus sonhos foram levados junto com essa pessoa. E eu acho que a gente não tem nem tempo de sofrer o luto pela pessoa. Porque o que foi tirado de você é tão grande, é tão doloroso, é tão pessoal. Porque querendo ou não, sonhos, expectativas de vida, o que você planejou, como você via o Natal que você ia passar, por exemplo, são muito pessoais, são coisas muito suas. Elas vieram 100% da sua cabeça e dos seus sonhos e do seu coração. E do nada alguém tirou isso de você. E essa pessoa não tirou te impedindo de fazer isso. Porque quando alguém te impede, sempre pode ter o lado de você que fala, eu vou fazer mesmo você me impedindo. Não, ninguém tirou de você, a pessoa só se retirou. Só que ela fazia parte de tudo aquilo que tava na sua cabeça pros próximos 10 anos da sua vida. E aí a gente tem o outro lado, que é o luto do relacionamento. Não do relacionamento amoroso, e sim do relacionamento amizade, que eu acho que talvez seja até pior. Eu tenho pra mim que as pessoas que são mais sãs são as pessoas que têm poucos amigos. E são as pessoas que não sofrem por ter poucos amigos, elas estão bem em ter poucos amigos. Se desentender com outras pessoas é humano, mas terminar uma amizade pode ser muito doloroso, principalmente quando você tem amor pela pessoa, porque você fica assim, caraca, o que eu fiz? E aqui, obviamente, cai naquela caixa de que talvez essa pessoa te odeie, talvez essa pessoa tenha inveja, talvez essa pessoa tenha ciúmes, talvez você fizesse mal sem fazer ideia pra pessoa. Só que qual que é a questão do luto da amizade? O luto da amizade tá na traição, que você, tipo, sente um luto pela sua confiança, pelo tanto que foi difícil pra você colocar confiança em alguém, essa pessoa do nada parou de gostar de você e você fica, caraca, não é que essa pessoa fez algo contra mim, ela parou de gostar de mim.
que luto por essa companhia, por essa coisa tão pura como uma amizade, sabe? Se uma amizade acabou, não era uma amizade verdadeira. O luto pelo namoro, pelo ficante, pelo casamento, pelo noivado, isso faz sentido, porque isso não era unido pelo vínculo tão puro e sem rótulo que é ter um amigo. Amizades verdadeiras, elas não acabam. Elas podem passar por uma questão, mas elas se resolvem, ou nem falam nada e com o tempo só se resolve. E elas duram por anos, sem necessidade de ter conversas constantes, sem a necessidade de se resolver, porque as amizades verdadeiras, ou elas nunca se desentendem, ou nunca é uma questão, ou você pode não estar falando com a pessoa, mas essa amizade vai estar lá, entendeu? Então, se uma amizade acabou, ou essa pessoa te odiava, ou você e ela não eram amigos de verdade. Então não tem motivo de você estar concentrando essa energia no luto pra isso. A gente fala muito sobre olhar pras pessoas que se afastam de todo mundo, que todo mundo se afasta, que todo mundo sai de perto das pessoas, mas tem um outro lado da moeda que são as pessoas que não têm amizades a longo prazo. São sempre amizades muito curtas e intensas, com pessoas que surgem na vida do nada, que nunca estão há muitos anos com essa pessoa. Amizade curta e intensa, tipo assim, surgiu, já é meu melhor amigo da vida. E também são as pessoas que às vezes cortam todo mundo. O luto em perder uma amizade é entender que as pessoas mudam e que fases de vida não tem nada a ver com você. Alguém tá numa outra fase e perceber que você não combina mais com a vida dele ou dela, é normal, é humano. E uma das melhores coisas que você pode fazer pra sua saúde mental é quando alguém não combina mais com a vida que você quer ter ou tem, tirar ela da sua vida. É quase que um corte humanitário, assim, pra essa pessoa não sofrer tentando se encaixar num local onde ela não pertence mais. Tipo assim, você tem que ser muito ruim em fazer amizades pra cortar qualquer um por qualquer coisa, porque seres humanos se desentendem o tempo todo. E se a gente começa a cortar todo mundo na nossa vida só porque se desentende, aí uma hora esse luto vai virar pela culatra, porque você não tá sofrendo, e você começa a cortar tudo pra não sofrer. Essa coisa do corte, do tirar da sua vida, muitas vezes tá linkado ao tipo, não quero sofrer. Não quero que me faz mal. Mas essa coisa do não querer sofrer, em vez de parar, ter a conversa difícil, tentar mudar, é muito complicada. Porque a longo prazo, o que você vai fazer? Só fugindo da dor. A longo prazo, quando você estiver sozinho. Porque você não se deu o trabalho de ter nenhuma amizade a longo prazo que exigisse o trabalho. Impor o luto nas outras pessoas, e obviamente aqui também vale pra namoros e ficantes, etc. Mas impor o luto nas outras pessoas porque você tem medo de ser a pessoa que vai ficar sofrendo, é um caminho muito curto pra sofrer a longo prazo e não a curto prazo. Acho que o que eu falei não teve nada com nada, mas deu pra entender, né? Ninguém nunca terminou comigo, mas eu fico imaginando que quando alguém termina com você, você fica muito perdido. Porque você quer achar um problema em você, e porque eu acho que ser um ser humano é uma busca constante pra tentar entender qual que é o nosso problema. Por que eu não fui bom o suficiente pra tirar tal nota? Por que eu não sou bom o suficiente pra tal pessoa me achar bonito? Qual que é o problema em mim pra eu não conseguir ter esse tanto de dinheiro na conta? Ou atingir tal objetivo? Ou comprar um apartamento? Ou viajar tantas vezes? E a gente fica buscando qual que é o problema na gente, sendo que às vezes não tem nenhum problema na gente. Só que ficar buscando o problema em você, é cansativo. 2, você vai achar. Óbvio que você vai achar. Quanto mais você procurar, mais você vai achar. E pode ser que nem seja um problema, mas você vai colocar aquilo como um problema da sua vida. E ser renegado por alguém é tentar entender o que eu fiz. O que em mim não é perfeito. E como eu posso tornar essa parte de mim perfeita. Mas não tem nada a ver algo com o outro. Às vezes, a gente só fica desesperado em tentar entender o relacionamento que a gente tinha, mas a perspectiva de futuro que você tinha. Essa amizade que você achou que se você trombasse algum dia numa festa, você não estava sozinho. Na verdade, você estava. Só que provavelmente muito antes dessa amizade acabar, você já estava sozinho. Muito antes desse relacionamento acabar, você já estava sozinho. Então, quando as coisas acabam, quando o luto bate, a melhor coisa que você pode perceber é se esse luto é sobre a pessoa. E quando é sobre a pessoa, e realmente a gente tem que olhar pra nós mesmos e perceber tudo que a gente fez de errado. E não tem problema perceber que você fez coisas erradas, porque você provavelmente fez, porque você é um ser humano, eu já fiz. Eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha feito. Pra você ser uma pessoa que você nunca errou, ou você vive debaixo de uma pedra, ou você não tem um sentimento vivido como ser humano. Quando a gente percebe que o luto realmente é pela pessoa, aí a gente tem que analisar as nossas atitudes. Mas quando o luto é pela companhia ou pelas memórias, que também a gente tem essa característica incrível humana de apagar todos os momentos ruins, a gente esquece todas as sofrências pra sofrer pelos 2 momentos bons. Isso é impressionante, como que a gente consegue fazer isso, eu não entendo. E apaga todas as incertezas pra ficar preso nesse momento de conforto que a gente tem com a imagem da outra pessoa que o nosso cérebro criou. O luto muitas vezes diz mais sobre você do que sobre outra pessoa. Alguém cortar todo mundo que entra na vida diz mais sobre aquela pessoa do que sobre você. Ah, não, mas ele disse que era porque eu fazia isso, isso, aquilo. Tá, isso são traços da sua personalidade? Isso são coisas que você realmente gostaria de mudar, mas não consegue? Porque aí realmente você tem que tentar? Ou 3, né? Isso são coisas que fazem parte de quem você é e você gosta. Porque às vezes tem coisas que
beleza, a gente quer mudar e não consegue, aí tem que tentar. Opção 2, a gente não necessariamente tinha visto que é um problema, mas agora quer mudar. E opção 3, tem coisas que a gente não quer mudar e não vai mudar porque fazem parte de quem a gente é. E isso não precisa ser adaptável para outro ser humano, entende? E o luto talvez esteja em descobrir que tem coisas que você não pode mudar sobre você mesmo. Talvez seu luto esteja em ter falhado como amigo, falhado como namorado, falhado como pessoa para uma visão de outra coisa, porque alguém esperava que você fosse algo, esperava que você fosse um tal tipo de amigo, porque as pessoas idealizam a gente, entendeu? E você não vai ser o tipo de amigo que a pessoa tá buscando ou que aquele cara quer namorar, porque você é você. E como a gente tá constantemente entendendo coisas sobre a gente mesmo, pode ser que dentro de um relacionamento, seja amizade ou não com outra pessoa, você descubra um pouco mais sobre você. E pra uma pessoa isso pode ser ruim, mas pro resto do mundo isso pode ser um lado muito melhor seu. Então o luto, às vezes é vazio. Às vezes o luto é muito mais um orgulho disfarçado. É muito mais você tentando entender o porquê que você falhou. O porquê que você tá errado. O porquê que você foi burro de sonhar com esse futuro. Passe por esse luto. Não existe nada no mundo que eu vou te falar que vai te ajudar com isso. Eu, pelo menos, nunca ouvi nada. Nunca li nenhuma frase que me fizesse falar: ufa, eu aceito esse luto de amizade. Eu aceito esse luto de relacionamento. Porque não existe. Aceite esse luto. Passe por esse luto. Chore o que você tem que chorar e uma hora vai passar. E não vai importar. E daqui 5 anos você não vai lembrar por que isso aconteceu e você vai achar muito idiota. Só que quando você para e fala, será que eu tô de luto por essa pessoa? Ou pelos momentos que eu tinha com ela? Que talvez você vá viver com outra pessoa. E às vezes você tá de luto pelo relacionamento perfeito. Pela amizade bonita em foto e pelo namoro bonito. Mas que não diz nada sobre o quanto você gostava de alguém. Eu gosto de pensar que às vezes dar luto pra quem não se importou com como você se sentiria, é dar uma vitória pra outra pessoa. Então, tchau, gente. Vejo vocês semana que vem. Não faço esse podcast pra ajudar ninguém. Eu faço esse podcast pra falar sobre sentimentos em formato de palavras. E é engraçado porque cada vez mais eu percebo que eu já tenho um episódio sobre todos os sentimentos que alguém já veio falar comigo, ou já falei numa amizade, ou já pensei. Então, cada vez mais eu sinto que eu estou chegando no momento de eu não tenho mais nada pra dizer. Esse aqui era necessário, esse episódio aqui era necessário, porque eu penso muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que vocês saibam que o Poesia Ansiosa nunca foi pra ser eterno. Quem já me chamou de coach, só pra você saber, os trechos que viralizam, obviamente, são as frases impactantes. Eu sou publicitária também, né? Eu sei falar as frases impactantes. Mas ele sempre foi pra ser esse diário de sentimentos digital, assim, e um podcast pra conversar mesmo sobre as coisas que eu leio, que eu sinto. E todo episódio, né, do podcast esconde um livro, esconde uma frase, esconde alguma história, esconde um personagem que eu criei. As pessoas acham que é 100% sobre mim, mas não, ele esconde tanta coisa. E eu acho que talvez seja até mais especial pra mim vendo do que pra vocês. Chegará um momento onde esse podcast irá chegar ao fim, porque eu não vou ter mais nada pra dizer. E eu posso ficar vivendo muitas coisas, mas aí eu quero colocar essas vivências em personagens, porque eu quero escrever um livro algum dia. E eu tô sempre escrevendo, né, mas eu nunca tive coragem de compartilhar com o mundo, porque pra mim é muito doloroso. A única coisa que eu sempre senti que eu era naturalmente boa, as pessoas acharem que eu era ruim, entendeu? Inclusive eu vou fazer um episódio do podcast sobre isso, tá? Sobre medo de fracasso. É o próximo. E aí, por isso, eu sempre fugi da ideia de escrever, mas eu tô cada vez mais em paz com o fato de que eu vou ter que aceitar que algumas pessoas vão odiar, mas que talvez eu encontre o grande amor da minha vida, que são as palavras, e colocar elas num papelzinho. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gosta do Poesia Ansiosa, eu também faço vídeos nesse estilo aqui pro YouTube, sem ser o podcast necessariamente. E se algum dia o podcast acabar, vai continuar tendo vídeos no YouTube aqui sobre esses tópicos, do mesmo jeito que eu também tenho uma série no Instagram que chama Sócio Comportamento pra Gatinhas, que eu falo sobre várias coisas que eu abordo aqui no podcast. Então eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. E fiquem ligados que eu preciso atualizar vocês das leituras também, tá? Muito obrigada por assistirem. E tchau!